Então, irmãos, boa noite, né? A paz do Senhor Jesus. Mais uma vez a gente está aqui para aprender um pouco mais, né, da palavra de Deus, né, sobre o reino de Deus. Então, hoje a gente vai falar sobre um assunto muito bom, um assunto, como toda a palavra de Deus, é excelente, né? A gente vai falar sobre a unção do Espírito de Deus, a unção do Espírito Santo de Deus na vida do ser humano. Você sabe o que é a unção? E por que que o Espírito de Deus ele tem ungido pessoas? Hoje nós vamos saber o que é a unção de Deus. Então, eu quero ler aqui com vocês em Atos dos Apóstolos, né, em Atos, no capítulo 1 e o versículo 28. Capítulo 1 e versículo 8, tá? Corrigindo. Diz assim: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia, Samaria, e até os confins da terra. Então, esse versículo aqui, ele está falando sobre o poder do Espírito Santo, né? Que Jesus, antes de ele subir ao céu, antes de ele ascender ao céu, ele falou para os discípulos dele, para aquelas pessoas que estavam ali naquele dia, para que as pessoas esperassem em Jerusalém, para que até que elas fossem revestidas de poder, né? Para que elas pudessem esperar ali em oração, buscando, até que Jesus subisse ao céu e enviasse o Consolador, até que elas sejam revestidas, para que elas pudessem sair e ser testemunha de Jesus Cristo por todas as cidades, né? Não só ali em Jerusalém, né? Não só em Jerusalém, mas em todos os lugares, né? Judeia, Samaria, até os confins da terra. Então, a unção do Espírito Santo, ela vem para capacitar as pessoas, né? A unção, ela que capacita as pessoas para que as pessoas possam pregar a palavra, não somente pregar a palavra, mas aproximar mais a pessoa de Deus e também para que as pessoas sejam capazes de operar maravilhas, milagres, sabe? Quando a gente olha para o Antigo Testamento, né, a história, o Espírito de Deus, a unção do Espírito Santo, ela vinha sobre três tipos de pessoas, três classes de pessoas, que eram reis, profetas e sacerdotes, né? E tinha também os nazireus. Esses nazireus, eles eram ungidos de Deus desde o ventre, sabe? Eram pessoas escolhidas, separadas por Deus, né? Levava um tempo, não nascia a todo momento pessoas nazireus, sabe? Levava um tempo para nascer um nazireu, né? Depois, mais tarde, a gente vai falar sobre esse assunto, o nazireu de Deus. O que é o nazireu de Deus? É porque houve poucos na história, pouquíssimo mesmo, né? E vamos falar aqui sobre esta unção que estava sobre os reis, sacerdotes e profetas, porque era somente essas pessoas que vinha a unção do Espírito Santo, né? Vinha sobre os reis para que eles pudessem ter uma sabedoria para governar as pessoas, para governar Israel, né? Vinha sobre o povo de Israel para governar, dominar com sabedoria. A gente vê ali que o rei Davi, todos os que governaram, né, Israel naquela época, eles tinham uma grande unção na sua vida. Eles eram ungidos de Deus, né? A gente vê Samuel, a gente vai citar aqui ao longo, né? Talvez a gente vai dividir, né, esse estudo em várias outras partes, né? Porque não dá de falar tudo no só vídeo para não ficar muito estendido, né, para você que está ouvindo, não ficar cansativo. Mas a unção de Deus, ela mudava completamente a vida das pessoas, né? E dava capacidade para as pessoas assim, sobrenatural, para as pessoas governar. Desde Moisés. Moisés foi uma pessoa que foi escolhida por Deus para libertar o povo do Egito,
né, da escravidão. Deus ele ungiu a Moisés e treinou Moisés. A gente vê Deus treinando Moisés ali no deserto. Né? Aqui, cada coisa que a gente vai falando aqui dá um estudo, né, diferente. Né? Porque Deus ele unge a Moisés, a gente vê lá em Êxodo, e ele mesmo vai lá e treina Moisés. Ele fala, olha Moisés, faz isso, joga o teu cajado aí no chão. Moisés vai e joga. E o cajado se transforma numa serpente. Aí Deus fala, pega de novo. Aí Moisés pega e a serpente se torna um cajado. Deus fala para ele, coloca a tua mão dentro do peito. Moisés coloca. E a mão sai leprosa. Aí Deus fala, coloca de novo. Aí Moisés coloca e a mão fica sarada. Então a gente vê Deus ali não apenas ungindo a Moisés, mas também lhe treinando para que aquilo ali fosse comum para ele. Para que quando ele chegasse ali, diante de Faraó, diante daquele rei mau, ele pudesse executar com grande maestria o poder de Deus. Sabe? Você quer falar alguma coisa, irmão Pedro? Eu queria também, eu chamou a atenção a questão da unção. Eu não sei se você ainda vai tocar nesse assunto, a questão do rei Davi, né? O profeta Samuel foi lá na casa dele ungir Davi, e o Davi naquela época era muito jovem, né? Só que Davi ali naquele momento ele tinha um coração voltado a Deus. Todos os irmãos não eram temente a Deus igual Davi era. E então, naquele momento, Israel estava precisando de um novo rei. Saul tinha se desviado, corrompido lá. O coração dele tinha mudado, né? E então, Deus levantou Davi. Através de Samuel, ungiu ele, né? Ungiu Davi desde novo. E ali você pode ver na história de Davi a grandiosidade que Deus fez através dele, né? Deus usou ali grandemente, deu capacidade para Davi enfrentar urso, leão, posteriormente o gigante, né? O Golias, derrotou Golias. Aonde ali naquele momento da batalha, ninguém estava conseguindo destruir aquele gigante. Então Davi foi lá com sua funda e algumas pedrinhas e derrubou aquele gigante, né? Desafiando ali e tirando toda aquela crença de que Israel estava já perdendo a guerra. Então Davi foi lá e derrotou, ele sozinho derrotou, para a honra e glória de Deus, né? Que foi Deus que, através de Davi, que derrotou ali, mostrou que Deus é grande ali em Israel. É isso aí. Sim. Sobre o Davi, né? É muito importante, né? Ele foi um dos grandes reis, né? E um dos grandes ungidos de Deus, né? Saul foi ungido, né? Mas como o irmão falou que ele se corrompeu, né? Porque ele não soube esperar em Deus, né? Mas isso é assunto para outra hora. E Davi, né? Deus levantou Davi, ungiu Davi. E uma coisa que a gente tem que entender, que quando Samuel foi para ungir a Davi, ele foi na casa de Jessé, Davi era profeta, e ele foi à casa de Jessé e lá o pai de Jessé fez passar todos os irmãos de Davi. E quando Jessé viu o primeiro, ele falou, com certeza é esse que é o ungido do Senhor, que o Senhor escolheu para ser rei. E o Senhor imediatamente, o Espírito de Deus falou com Samuel, falou, não é esse aí. Porque você está vendo a aparência física, mas eu não olho para a aparência física, eu vejo o interior dele, eu conheço o coração dele, as suas intenções, eu conheço tudo dele, não é esse que eu tenho escolhido. Então ali passou todos os irmãos de Davi, e todos o Espírito do Senhor não aprovou. E foi buscar Davi, que estava lá entre as ovelhas, né? E ungiu ele a rei de Israel. E desde então, aquela unção, ela começou a trabalhar na vida de Davi de tal maneira, né? Então, uma coisa que a gente precisa entender, e quando você recebe a unção de Deus, a unção ela vai trabalhar
a teu favor, para que você cumpra o seu propósito. Tudo que aconteceu desde aquele momento ali que Davi foi ungido a rei, né? Ele era rei. Com certeza ali imediatamente ele recebeu um nível de proteção maior. Por causa dele a sua família foi próspera, sabe? Por causa dessa unção de rei. E ele foi levado para servir a quem? Ao rei, que tinha sido rejeitado. Ele foi levado. Como que ele foi levado? Porque Deus enviou um espírito maligno para atormentar a Saul. E ali aquele espírito ficava atormentando a Saul e foi falado de Davi. Alguém falou de Davi, que Davi tocava harpa, sabe? Tocava harpa. E quando ele tocava aquela harpa, que tocava o coração de Deus, a presença do Senhor vinha naquele lugar, envolvia as pessoas e o demônio saía, sabe? O mal ia embora por causa da presença do Senhor que se fazia presente ali quando o ungido do Senhor estava simplesmente tocando a sua harpa e salmodiando, bendizendo o nome do Senhor. Então, a unção, irmãos, o que eu quero dizer aqui de Davi, que a unção ela não está ligada a títulos e nem a cargos, né? Os irmãos de Davi serviam ao exército de Saul. Eram talvez capitães, comandantes, a Bíblia não deixa bem claro isso. Mas eles serviam ao exército de Saul. Então eles tinham uma posição naquele exército. Estavam na linha de frente ali, quando Davi foi levar mantimentos para eles. Então a unção ela não está ligada a isso, meu irmão. Não está ligada a isso. Não está ligada a cargo, não está ligada a título, não está ligado se você tem mais dinheiro ou menos dinheiro, não está ligado à sua beleza física, sabe? A unção, né, ela não é por merecimento. Às vezes a gente se engana, achar que a unção de Deus, o poder que o Senhor ele conquistou na cruz, vem através de merecimento. E a gente está enganado, tem muitas pessoas enganadas quanto a isso. A unção de Deus ela vem sobre a nossa vida por causa de Jesus Cristo que conquistou. Jesus conquistou esta unção, este poder, né, para que a gente pudesse ir fazer a obra do Senhor. Fazer a obra do Senhor, curar os enfermos, né, ressuscitar os mortos, expulsar os demônios, né, libertar aqueles que estão oprimidos. A unção ela veio para isso, para te ungir, para te ungir. Não é porque você tem um cargo na igreja que você recebeu um cargo no ministério. Você foi ungido a pastor, foi ungido a apóstolo, foi ungido a presbítero, a diácono, que a unção está com você. Ali o que você foi receber um cargo da igreja, um serviço, vamos dizer assim, um serviço da igreja para você exercer. Mas como que a gente é reconhecido no céu? Como que a gente é reconhecido nas cortes celestiais? É a unção que está na sua vida. É a unção que Deus permite você carregar, porque essa unção, o Senhor nos deu para fazer essa obra maravilhosa. Então, eu estou falando aqui sobre a unção. O que é esta unção? É o poder de Deus, é o poder do Espírito Santo de Deus. Ele detém todo o poder. Então a gente vê lá atrás os reis, os sacerdotes, os profetas sendo ungidos de Deus. Mas aí vem Jesus Cristo e conquista isso na cruz. E ele fala, vocês vão receber poder, vocês serão revestidos de poder. Serão revestidos. O que é ser revestido? É como estou aqui, ó, vestido com uma roupa. Esta unção vai me cobrir, vai me proteger, vai me fazer capaz. A unção que veio sobre Pedro foi tão grande que ele, numa pregação, ele conquistou 3.000 almas para Jesus Cristo. Né? Essa mesma unção, ela veio, né, sobre Paulo. Ela veio sobre Paulo quando Ananias impôs-lhe as mãos, esta unção veio sobre ele. E Deus deu uma capacidade ali para ele tremenda de expandir o evangelho.
expandiu o evangelho. Porque alguns talvez não saibam, mas a igreja em Jerusalém, os discípulos de Jesus, né, Pedro, passou ali muitos anos só em Jerusalém, só em Jerusalém. Só queria pregar para os judeus. Só queria anunciar o evangelho para os judeus. Enquanto Jesus falava, olha, vocês serão minhas testemunhas na Judéia, Samaria, até os confins da terra. Então Deus teve que levantar uma outra pessoa ali, Paulo, com todo aquele espírito de ousadia, de coragem, de chegar na presença de reis, de generais de exércitos e proclamar o evangelho. Enquanto Pedro queria ficar em Jerusalém pregando para os judeus, Paulo não estava nem aí, irmão. Ele foi pregar o evangelho para os gentios, para os gregos, para os fenícios, para todo mundo. E o que deu essa capacidade foi a unção de Deus na sua vida. Ele era instruído na palavra, era instruído, porque ele estava ali aos pés de Gamaliel, que era o grande teólogo da época. Então ele sabia da lei de A a Z, ele sabia. Mas lhe faltava algo, que era esta unção, este poder, né, do Espírito de Deus na vida dele. Fala alguma coisa, Pedro? Não. Então vou continuar mais um pouco aqui. Eu não sei se ficou bem claro. Então, esta unção ela vem para dar essa capacidade para você. Esta unção ela vai te proteger, né, e vai te fazer você executar o propósito de Deus na sua vida. Porque cada um tem recebido um propósito, né? Tem sido chamado para um ministério. Seja um ministério profético, como fala ali em Efésios 4:11, né? Que fala sobre os 5 ministérios que as pessoas são chamadas. Né? Então, de acordo com o que você tem sido chamado, seja para profeta, pastor, evangelista, apóstolo, mestre, esta unção ela vai te capacitar. Esta unção ela vai te capacitar para que você possa executar esse ministério. Não é porque você merece, não, porque nós não merecemos e nós não somos dignos nem de falar nem de pensar nesta unção. Porque é algo que está guardado por Deus, é algo de mais precioso de Deus, esta unção. O mesmo poder que Ele usou para criar o mundo, esta unção que Ele tem confiado na vida da igreja, na vida dos seus ungidos. Amém? Então, eu vou encerrar por aqui e no próximo vídeo, se o Senhor nos permitir, nós iremos falar como que recebe esta unção. Amém? Se você quer aprender um pouco mais sobre como receber esta unção, né, eu te convido para o próximo vídeo. Amém?